Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Estamos iniciando a primeira semana do mês de novembro e para darmos início nós teremos o nosso momento de devocional. A nossa devocional de hoje será na carta aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 13 ao 16, que diz assim: leiam comigo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem-nos como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja a luz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Neste livro de Colossenses 3, dos capítulos 13 ao 16, recebemos algumas instruções de como nos relacionarmos bem uns com os outros. O versículo 13 ele vai começar dizendo: suportem-se uns aos outros. E o sentido aqui de suportar é de dar suporte, de nos ajudarmos uns aos outros. E o texto ele vai continuar dizendo: perdoem ao outro porque o Senhor também lhe perdoou. Nós devemos perdoar o nosso próximo, perdoar o nosso irmão, porque nós também não somos perfeitos. Nós também cometemos erros. E assim como o Senhor nos perdoou, como o Senhor nos perdoa pelos nossos erros, nós também devemos perdoar o nosso irmão. O amor é o elo perfeito. O amor de Deus é o elo perfeito. E é isso que deve nos unir. Por isso devemos amar o nosso próximo. E o texto ele irá continuar dizendo que nós fomos chamados para viver em paz. Então busque viver em paz com o seu irmão. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedesse. Obrigado por mais esse momento onde estamos aqui reunidos aprendendo da Tua Palavra. Obrigado por esses conselhos que o Senhor nos dá, conselhos para que possamos viver bem um com os outros e assim que nós tenhamos uma vida melhor. Nos ajuda a colocar tudo isso em prática e fazer a Tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E o tema da nossa aula de hoje é: estou preparado para os relacionamentos? Como vão os seus relacionamentos? Com seus pais, com seus amigos, com seus professores, com seus irmãos? Você consegue manter um bom relacionamento com todos os grupos? Em quais desses grupos é mais difícil de se relacionar bem e com respeito? Listem o que vocês consideram mais difícil na hora de se relacionar com as pessoas e por quê. Por exemplo, falta de confiança, de respeito, insegurança. Vocês acham que essas dificuldades são ocasionadas por vocês mesmos ou pelas outras pessoas? Se você tem bons relacionamentos, você pode ter sucesso no seu trabalho, nos seus negócios, na escola, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Quando você se valoriza e aprende a valorizar os outros, você melhora a cada dia os seus relacionamentos em sua vida. Mantenha a sua mente aberta para que você conheça em quais áreas você pode melhorar e se relacionar melhor com as pessoas. Afinal, qual é a importância dos relacionamentos em nossa vida? Provérbios 13:20 vai dizer: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Que relação é possível estabelecer entre os versículos e a manutenção de bons relacionamentos? Você está andando com pessoas sábias ou com pessoas tolas? O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Imagine as situações diárias que você vive na sua casa ou na sua escola. Quantas vezes você precisa se relacionar
com as pessoas para realizar bem as suas atividades. Pois bem, como estamos organizados em uma sociedade, dependemos dos relacionamentos para tudo. O que vamos fazer desde quando acordamos até o momento em que vamos dormir. Pessoas casadas até dormem com outra pessoa. Desta forma, saber construir laço com as pessoas se torna parte do sucesso tanto pessoal como dos nossos planos futuros. Cada pessoa tem a sua individualidade, seus aspectos, as suas características, e ninguém nunca será igual ao outro, nem fisicamente e nem emocionalmente. Uma informação repassada a duas pessoas será entendida de forma diferente por cada uma delas. Lembram daquela brincadeira do telefone sem fio? As pessoas acabam entendendo a mensagem de forma diferente. Todo sentimento também é sentido de forma individual. Ninguém sentirá exatamente o que o outro está sentindo. É por essa singularidade de cada pessoa que sentimos dificuldade nas relações com os outros, pois pensamos diferentes nas relações de cada dia, que podem ser sobre política, religião, futebol. Mas como trabalhar isso? Como lidar melhor com as diferenças entre nós? Reflitam nessas perguntas. Você percebe que na maioria das vezes a maneira como você está se sentindo interfere na maneira como você reage à atitude de alguém? Você percebe que as atitudes de alguma pessoa nos machucam ou nos deixam mais felizes do que de outras pessoas? Existem aquelas pessoas em quem gostamos de estar perto, que quando a gente está perto dela nós nos sentimos felizes. Mas também existem aquelas pessoas que nos machucam por causa das suas atitudes. Vocês conseguem perceber essas atitudes? A maneira como você se relaciona com as pessoas tem a ver primeiro com a maneira que você vê a si mesmo e depois da maneira como você vê as outras pessoas. Pense nisso. A maneira como você se relaciona com as outras pessoas tem primeiro a ver com a maneira que você vê a si mesmo e depois com a maneira que você enxerga as outras pessoas. E esse movimento nas relações humanas vamos chamar de habilidades interpessoais e intrapessoais. Alguém faz ideia do que isso seja? Bem, o relacionamento intrapessoal, também conhecido como inteligência intrapessoal, é o tipo de relação que você estabelece consigo mesmo e com os seus próprios sentimentos e aspirações. Sua premissa é baseada no autoconhecimento, no domínio próprio e na forma como o indivíduo se motiva continuamente. Quanto mais as pessoas se conhecem, maiores são as suas chances de conquistar a felicidade e todos os seus objetivos em todos os aspectos da sua vida. É justamente a prática do autoconhecimento que vai nos ajudar a lidar com as mais diversas situações da melhor forma possível, sem frustrações, sem descontroles ou sentimentos ruins, apenas buscando as melhores soluções. Já o relacionamento interpessoal refere-se à relação com o próximo, é a habilidade através da qual nos relacionamos bem com as pessoas das quais interagimos. É através dela que conseguimos entender e responder adequadamente a humores, temperamentos e desejos das outras pessoas. Todo relacionamento interpessoal envolve 3 fatores: o ambiente, o eu e o outro. Então, para nos relacionarmos bem com outras pessoas, precisamos entender o ambiente em qual nós estamos. Por exemplo, estamos na escola falando com o professor ou estamos em uma festa conversando com os nossos amigos. Precisamos também nos conhecer, nossas tendências comportamentais, nossas reações frente a situações, procurar e observar também o outro, seus comportamentos, suas motivações, seu estilo de comunicação. Bem, a gente acabou de ver aqui o que são relações intrapessoais e interpessoais. Então agora chegou a hora da tarefinha. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel e um lápis, coisa bem simples, e escrevam o nome de 3 pessoas que estão envolvidas em sua vida. O nome de 3 pessoas que vocês convivem diariamente.
tá? Façam isso. Isso vai levar aí 1 minutinho no máximo. Pausa esse vídeo e faça isso. Pega um papel, pega um lápis e escreva o nome de 3 pessoas. E aí, fizeram? Espero que todos tenham feito isso. Então vamos passar para a segunda parte. Agora eu quero que vocês respondam essas 3 perguntas como vocês a vê. Como vocês acham que elas veem você? Você considera o relacionamento bom ou ruim? Então, como você vê aquela pessoa que você escreveu o nome? Como você acha que aquela pessoa lhe vê? O relacionamento de vocês é um relacionamento bom? É um relacionamento ruim? Agora pense um pouco. Você tem dificuldade para respeitar ou confiar em alguém? Você já foi muito machucado por alguém e por isso prefere ser agressivo com as pessoas para que ninguém mais machuque você de novo? Você nunca se sentiu amado, por isso não consegue demonstrar amor? Você tem medo de tentar fazer novos amigos porque os antigos zombaram de você? Você não respeita seus pais porque sente-se que eles só amam seu irmão? O quanto você deseja organizar os seus sentimentos para se relacionar bem com as pessoas? Carregar esse fardo só causará cada vez mais mal à sua alma. Pense sobre as suas frustrações. Elas realmente têm fundamento? Você precisa perdoar alguém? Vejam o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus nos aconselha a perdoar as pessoas sempre que for necessário, porque o ato de perdoar é importante para nos livrarmos de sentimentos como rancor, a raiva e a vingança. Quando sentimentos negativos como esse dominam o homem, o pior que está em nós se manifesta, desencadeando danos psíquicos, físicos a nós mesmos e às pessoas que nos cercam. Portanto, o perdão é fundamental para nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Reflitam sobre a forma como vocês se relacionam com as pessoas. Pense em maneiras de melhorar os seus relacionamentos. Busquem se relacionar com pessoas sábias. Como nós vimos no começo da aula, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então escolha bem os seus amigos. Sempre que alguém pedir perdão a você, perdoe. E sempre que você fizer alguma coisa de errado, reconheça seu erro e peça perdão também. Isso vai ser importante para que você melhore os seus relacionamentos e viva melhor, ok? Agora que você já assistiu essa aula, vá lá no nosso grupo, confirme a sua frequência e até a próxima. Fiquem com Deus.